Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição número 5. A dessacralização da vida no ventre materno. A passagem bíblica para a leitura de hoje está no Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. Para essa leitura, o título dado foi: As Escrituras valorizam a vida desde a concepção. Diz assim a palavra de Deus: Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre esse tema da ética cristã, que é o aborto. E hoje a ideia proposta é que a Bíblia valoriza a vida desde a concepção. É assim que nós, servos de Deus, compreendemos que a vida não começa no parto, né? A vida começa na concepção. E esse texto do Salmo 139, depois é muito oportuno que você, professor, medite nesse salmo por completo, né? Esse salmo mostra exatamente essa verdade, que o Senhor nos conhece ainda sem forma, né? Vejamos o que o versículo 16 diz. Eu já li na versão corrigida, que é uma das duas versões oficiais das Assembleias de Deus, mas agora eu vou ler na NVI, a nova versão internacional, o versículo 16 desse mesmo salmo. Diz assim, ó, é Davi, né? É um salmo de Davi falando para o Senhor. Os teus olhos, Senhor, né? Os teus olhos viram o meu embrião. Olha que interessante, né? Na versão corrigida, diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma. Portanto, a vida, sem dúvida nenhuma, começa na concepção. E é isso o que as Escrituras mostram. É isso o que a Bíblia valoriza. Como nós falamos ontem, do lado oposto, que é o lugar onde está Satanás, na oposição a tudo aquilo que se chama Deus, a tudo aquilo que Deus criou, na oposição, no lado contrário, né? Sendo do contra, Satanás vai defender e vai fazer com que aqueles a quem ele cegou, os incrédulos, portanto, os ímpios, portanto, aqueles que vivem segundo a carne e não segundo o Espírito, o diabo e, portanto, os seus adeptos, os seus seguidores, vão defender e vão fomentar, vão incentivar ideias de que a vida não começa na concepção. Tá certo? Não começa na concepção. E essa ideia
essa ideia vai ser defendida em certos lugares, em certas universidades, vai ser defendida por certos pesquisadores, né? Vai ser publicada em certos livros, em certos artigos científicos, técnicos, acadêmicos, vai ser exposta e mais exposta em congressos, em seminários acadêmicos, né? E assim isso vai se expandindo, né? Artistas, pessoas famosas, esportistas, escritores, jornalistas, entre outras pessoas aí conhecidas do grande público, vão defender, né? Sem falar os professores, né? Muitos professores lá, desde professores para crianças em idade pré-escolar, até crianças na idade escolar ali, né? A partir do primeiro ano até o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, etc. Muitas dessas pessoas vão defender aquilo que o diabo quer que elas defendam, que é que não, que no ventre o que se tem é um monte de células, é um monte de coisas que nem é possível nem nomear, e portanto aquilo não é vida. Logo, se não é vida, não se deve considerar. Não se deve ter respeito, não tem problema, não é um problema ético tirar aquele amontoado de células. Então reparem, irmãos, isso vai encontrando guarida nos corações dos incrédulos, vai encontrando espaço e vai sendo divulgado, vai sendo promovido, vai sendo propagandeado e acaba alcançando, inclusive e infelizmente, muitos irmãos desavisados. Por isso que é importante que nós, professores, nós nos apropriemos bem do assunto, nos apropriemos bem do tema, desse tema, né? Estudemos mesmo, como nós vimos na lição 3, né? Com dedicação, havendo dedicação, para que nós saibamos dar respostas convincentes, respostas bíblicas para os nossos alunos e assim nós consigamos formar bons cristãos capazes de defender a vida como a Escritura defende, como é revelado por Deus nas Escrituras, que é o quê? Que a vida começa desde a concepção, assim como foi a vida do nosso Salvador Jesus. Quando nós olhamos ali para os evangelhos de Lucas, por exemplo, o evangelho de Lucas ou de Mateus, né? Os evangelhos, mas em especial o de Lucas, nós vamos ver o quê? Que a vida do Senhor Jesus começou na concepção virginal de Maria, pelo Espírito Santo. Ou seja, a vida começa na concepção. É isso que nos mostra esse salmo, é isso que nos mostra o relato do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, finalizando, ore a Deus, peça instrução para o Senhor e assim você, tendo orado e tendo estudado, fale e ensine a palavra de Deus em relação a esse tema. A vida começa na concepção. Louvado seja o Senhor. Amém.